Eu, com 15, 16 anos, né, resolvi comprar roupa para revender. Isso, na época, o meu pai foi totalmente contrário, achava que eu não queria nada, porque na filosofia dele, filhos tinham que estudar para ser alguém. E daí eu, com 15, 16 anos, já administrava duas senhoras que tinham idade à época de serem minhas avós, Dona Celeste e Dona Deusa, lembro até hoje o nome delas. E trabalhavam para mim, eu com 15 anos administrava. Bom, posteriormente a isso, com 19 anos, eu ingressei no Banco do Estado do Espírito Santo, né? E dali comecei a fazer meu curso de Direito. Trabalhei 10 anos no Banco do Estado do Espírito Santo, bancário, né? E logo que formei, também paralelamente ao banco, naquela época minha carga horária era de 6 horas, e trabalhava de 7 a 1, e à tarde eu montei um escritório no edifício A Gazeta, né? E lá atuava dentro da possibilidade, mas eu fazia do meu escritório mais um meio de estudo. E eu tinha muita vocação naquela época para o concurso da magistratura do trabalho. Eu gostava muito de direito do trabalho. Estudava e fui enfrentar concurso naquela época. Não tinha nem a 17ª região aqui no estado do Espírito Santo, né? Era Espírito Santo e Rio de Janeiro. E eu fiz o meu primeiro concurso, TRT, né, para a magistratura aqui do estado. A prova ocorreu no Rio de Janeiro. E cheguei até a prova de sentença. Posteriormente, mas não logrei êxito, fui fazer o meu segundo concurso, também da Justiça do Trabalho, e trabalhando no banco e advogando com algumas poucas causas. E, coincidentemente, nessa segunda tentativa do concurso da magistratura do trabalho, eu vim estudando muito vários ramos de direito. Naquela época eu estudava em média, trabalhava no banco, estudava em média 6, 7, 8 horas por dia. Final de semana era o dia todo. Aos domingos que após 2 horas da tarde eu parava, né? Ia tomar 1, 2 cervejinhas na praia, era o que eu fazia. E, coincidentemente, eu, passando em frente ao edifício Aureliano Hoffmann, Fábio Ruski, né? Aureliano Hoffmann era onde foi a nossa sede, onde eu ingressei, nós ingressamos. No Fábio Ruski eu passei e vi um edital, concurso público para técnico judiciário, nível superior em direito, para o TRE do Espírito Santo. E isso ocorreu no mês de agosto, alguma coisa assim, de 1990, e eu tinha um amigo meu que era da Justiça do Trabalho, o Edson, e ele era escrivão, e também estava fazendo concurso, falou para mim: olha, Vilmar, o concurso vai ocorrer lá para novembro. Mudaram a data, porque a princípio ele iria ocorrer no mês de agosto. Como ele falou isso para mim, eu me inscrevi no concurso do TRE para disputar uma vaga que tinha em disputa na ocasião, e fiz uma inversão nos meus estudos. Ao invés de estar estudando direito comercial, direito internacional público, direito previdenciário, né, medicina legal, que à época o edital do concurso para juiz de trabalho exigia, eu fiz uma inversão e peguei o edital do TRE do Espírito Santo e fui estudar direito administrativo, processual civil, eleitoral pela primeira vez. E, coincidentemente, acabou que não houve a alteração da data da prova do TRT. E aí, que fazer? Eu me sentia muito preparado já para fazer o concurso TRE do Espírito Santo, e era um salário atrativo, né? Como ainda é, mas na época era um pouco mais atrativo, nós tínhamos alguns
benefícios, outros direitos incorporados, né? O pessoal antigo sabe bem disso. E aí eu fiz, né? E estudei 2 vezes o edital do concurso público, já que eu não ia mais do TRT do Rio para a magistratura. Eu estudei 2 vezes o edital do concurso do TRE do Espírito Santo. E eu lembro que na ocasião nós tivemos lá, foram 40 questões, né, de objetivas e uma discursiva. E eu estava novo, e naquela ocasião tinham várias pessoas de mais idade fazendo concurso. O critério de desempate era idade. E eu, quando eu saí da prova, estava um pouco decepcionado, porque eu compreendi que a prova foi fácil. E achei que fosse fácil para todo mundo, né? Eu acho que na ocasião das 40, eu fechei 36 questões, e na prova de subjetiva, discursiva, caiu o seguinte tema: fale sobre sistema de recurso processual eleitoral, ponto. E aí eu descrevi, enfim, e aí obtive êxito quando saiu o resultado. E naquela ocasião eu fiquei empatado com a colega nossa que é aposentada hoje, a Josete Penido, né? Mas ingressei, acabei tomando posse no TRE ainda na frente dela. Acho que era de Minas Gerais, Belo Horizonte, enfim. E ainda ingressei, então, no dia 20 de fevereiro de 91 no TRE. Então, foi essa a trajetória. Comecei vendendo roupa, né, como moleque ainda, garoto. Fiz meu curso de Direito. Fui pai muito cedo, né, com 21 anos eu casei, com 23 fui pai, né, tenho filhos maravilhosos, graças a Deus, né, e aí fui estudar para fazer concurso, né? Então eu procurei depois fazer do meu curso de Direito um meio de estudo para concurso. E ingressei no TRE, gostei, né? Me identifiquei muito com a Justiça Eleitoral, né? E depois não tive mais vontade de sair de lá, e acho que fiz muito bem, acertadamente, fiz bem, né? E aí estamos aí, né? Vamos aí para 30 anos da Justiça Eleitoral, graças a Deus. Assumimos ali no edifício das repartições públicas, né, fica na Jerônimo Monteiro, né, em frente ao antigo Hotel Cannes, mais ou menos, do lado da antiga Caixa Econômica, que era na Jerônimo Monteiro, e hoje é Aureliano Hoffmann, né, e ocupávamos ali o andar, no 7º andar, e acho que tinha um outro andar também, salvo engano, no 6º andar, né? Naquela época, uma parte do Tribunal, a informática, acho que funcionava num pedaço no edifício Portugal, salvo engano, né? Enfim, e a estrutura era péssima, né? Eu lembro, conforme a Cláudia bem colocou aí, né? Quando chovia, a água batia, nós tínhamos que botar um guarda-chuva para nos protegermos, né? E sem contar que lá tinha um piso, um carpete, mas aquele carpete muito antigo, acho que foi o primeiro carpete que foi introduzido, ou quando começou a onda do carpete, aquele entrelaçado, né, imundo, né, e aquilo não tinha limpeza de carpete. Naquela época não tinha passar a fazer limpeza de carpete, não, a poeira ia se acumulando, e ali ficava, né? E mais, cada dia que nós chegávamos, eu lembro que eu tinha uma mesa de madeira, preta, pequena, uma cadeira também preta, pequena, de madeira, não tinha nada de rodinha, nada, buscando uma posição melhor, né? Hoje que nós temos, hoje cadeiras tudo confortável. Naquela época não, você para levantar, você tinha até torcicolo, essa coisa toda, torcia pé, enfim, né? Então, todos os dias você chegava, eu pelo menos na minha mesa, outras mesas também, eu lembro da mesa francesa, na Secretaria Judiciária, foi meu ingresso, foi lá, tinha aquele pozinho de cupim, né, que o forro no teto, acho que era algo de tipo, não era madeira, não, era um tipo eucatex, alguma coisa assim, aquele bichinho, aquela broca, aí todo dia você chegava em cima da mesa, estava cheio daquele pó de broca
que hoje, os mais modernos hoje, acho que nem sabem o que é isso, né? Então, essa era a condição que nós tínhamos. Não poucas vezes, nós tínhamos que descer os sete andares de escada e muitas vezes subirmos também de escada, porque o elevador, coisa rara era ele funcionar. E quando ele funcionava, sempre havia uma apreensão dele fechar e parar. E aquele elevador, na época, eu acho que até, salvo engano, mas é algo similar, tipo sanfonado. Para você fechar a porta, era uma sanfona que você corria. Então, quando ele estava em funcionamento, a precariedade era tão grande que não tinha manutenção, né? Hoje se fala em manutenção, tem que ter licença anual renovada. Naquela época, acho que não existia nem essas exigências pelos órgãos públicos, né? Porque se existisse um elevador como aquele, não poderia estar em funcionamento, né? Então, quando ele funcionava, mas você depois passava a ter receios de embarcar nele, de ele parar no meio do caminho, te deixar preso. Isso vários colegas, várias pessoas naquela época, né, ficaram presos no elevador e aquilo era uma festa. Quando alguém ficava preso, todo mundo tentando acudir de alguma maneira e chamava a atenção do prédio todo. Era algo assim, inusitado, né? Então, isso, nós enfrentamos tudo isso, né? Nós não tínhamos servente. Eu lembro que, à época, nós tínhamos uma servente, né? Chamava-se Odete, Dona Odete, e ela era assim, uma pessoa muito especial. Não sei hoje, eu lembro até que depois ela até, uma época, trabalhou para mim, prestando algumas faxinas, né? Eu pagava, e ela fazia o café e passava vassoura. Era vassoura, não tinha nada disso, aspirador de pó, não tinha nada disso, não. Era vassoura, a cozinha muito acanhada, né? Que nós tínhamos lá, muito acanhada mesmo, né? Um entrava, o outro tinha que sair, né? Só dava ela ali dentro da cozinha, você entrava, o outro tinha que sair, né? Então não tinha esse serviço de limpeza, conforme hoje, né? Todos nós sabemos a estrutura que temos, né? Para se ter uma ideia, né? Naquela época nós tínhamos sim, era a máquina de escrever, não tinha nem máquina, tinha uma máquina elétrica ou duas na judiciária e tinha outra manual, né? E nós trabalhávamos ali também na base do carbono, botava o carbono para tirar as vias, enfim, era algo da época da pedra mesmo, né? Então, mas são histórias marcantes. Depois dali nós saímos, né? Fomos para o Fórum Cívico, né? Na época ainda na gestão do desembargador Zé Eduardo Grande Ribeiro, foi quando eu ingressei, e aí foram adquiridos 2 andares lá no Fórum Cívico, e depois na gestão do desembargador José Maria Miguel Feorosa, né? Antônio José Miguel Feorosa, desculpa, e ele instalou, né, a sede do TRE lá no Fórum Cívico, e hoje onde funciona a primeira zona eleitoral, e nós temos um depósito de urna lá também, né? E ele, então, instalou o tribunal lá, e quando nós fomos para lá, né, parecíamos que estávamos num outro mundo, né? Tão precário que eram as condições que nós tínhamos cá, que o móvel melhor que nós tínhamos lá, né, algumas aquisições, a estrutura, é uma mesa, né, mais adequada, e nós passamos ali mais espaço também pequeno. Confesso que eu não recordo ter participado ou ter sido presidente da comissão de licitação do edifício anexo, mas do edifício sede, sim, né? E foi uma época, assim, muito árdua. Conseguimos avanços, né, imensos, e acho que foi o tribunal conseguir, na gestão passada, né, o recurso, né, eu lembro que a pedra fundamental foi lançada ainda na gestão do desembargador, isso da sede do TRE, onde nós estamos hoje, desembargador Renato de Matos,
né? E depois deu início à obra ali na gestão da doutora Marília, né? E foi algo sensacional, né? Quando passamos para lá com toda a estrutura, do jeito que estavam colocadas as estações de trabalho, a mobília, ela não poderia mudar, né? Tinha que ficar daquela maneira e ter que passar por essa comissão, que era uma comissão de layout, né? Acho que, salvo engano, era isso, né? Mas fomos ali para uma área muito confortável, né? Efetivamente, com espaço adequado que nós temos hoje. E depois tivemos a necessidade de uma expansão, né? De construir o anexo. Então, aquele terreno foi adquirido, acho que da Arquidiocese de Vitória, né? Ainda na gestão da doutora Marília, e dali, então, foi empreendido, né? Aquela obra, o anexo, que nós tivemos a honra de participar da comissão de licitação, né? Mas, tudo bem, já existia no passado, conforme podemos falar, situações ocorridas em fraudes de licitações, mas a percepção que também nós temos, né, trazendo para hoje, é que havia assim a questão da expertise, ela sempre existiu em tudo quanto é campo, mas havia mais boa fé, eu acho, né, a interpretação que eu faço na atuação dos concorrentes naquela ocasião. O recurso era pouco, né? Tínhamos recurso. Hoje nós falamos aí em pagar, né, fornecer R$ 35 para mesário, hoje buscando logísticas, outros, enfim, depois a gente comenta mais sobre isso. Mas naquela época foi o que nós achávamos que pudéssemos fazer, né? E achando que estávamos fazendo algo, otimizando os recursos, né? E achando que estava fazendo algo assim, nas melhores das intenções, né? E realmente isso não chegou na ponta, né? Não chegou na ponta porque, salvo engano, a empresa à época, acho que terceirizou, a empresa que ganhou também ela não tinha condições de atender, e ela terceirizou isso, e isso foi assim vamos dizer, um desastre, né? Cláudio aí falando realmente do presunto verde, né? Sabe-se lá o dia que cortar e montar esses lanches 2 dias antes, não sei, né? E qual o armazenamento que foi dado. Mas graças a Deus não tivemos notícia à época de que ninguém tenha passado mal, né, com aquilo. Até porque era um hábito muito grande dos mesários. Não tinha, na época não se falava. Eu mesmo, antes de entrar no TRE, eu fui mesário, né? Com 18 anos eu fui mesário. Fui presidente de mesa. E você ia no cartório, pegava o material e levava para a sala, chegava lá, montava a sessão eleitoral, botava para funcionar, depois pegava, no final, recolhia o material e ia levar e entregar na junta, né? E não tinha o fornecimento, efetivamente, de qualquer lanche. Como outras coisas, né? Se nós formos falar mais aqui, na época nós não falávamos nem hora extra. Não existia nem previsão de recursos para pagar hora extra na época de eleição. Não falava-se nem em banco de horas, né? Isso tudo vai sendo sofisticado com o tempo. Mas, na época, nós também tínhamos um quadro assim que o pessoal não se preocupava com isso, não. O pessoal trabalhava, né? Mas não tinha essa preocupação com esse lado, não. E o serviço saía com toda a precariedade de recurso. Mas antes de ingressar no TRE, eu também trabalhei como escrutinador. Eu lembro, na ocasião, numa eleição, antes de entrar no TRE, não sei se foi eleição de 88, enfim. E naquela ocasião, eu trabalhei no Saldanha da Gama. Salvo engano, naquela ocasião, o juiz eleitoral em Vitória era o desembargador Ronaldo, né? E eu trabalhei como escrutinador lá. E naquele momento, nós tínhamos, não era, hoje nós só falamos em junta única, né?
Aliás, em todo o país hoje não se fala mais em mais de uma junta eleitoral, independentemente do tamanho do município. Naquela ocasião, em Vitória, nós tínhamos 5 juntas eleitorais. Então, essas 5 juntas eleitorais, ela era formada. A primeira junta eleitoral era o juiz eleitoral, que, diga-se de passagem, naquela ocasião, não havia gratificação como hoje, né, a gratificação, pagamento de gratificação pelo exercício da função eleitoral. Naquela época havia um valor que, comparado a dias de hoje, podemos dizer que era algo similar a R$ 10, vamos falar assim, que não gerava nem a folha. Eu lembro que a folha de pessoal TRE nem gerava folha mensal. Né? Aquilo ali, e ninguém cobrava também. Né? Então, não tinha gratificação de juiz eleitoral, nem de promotor eleitoral, nada disso. E os demais juízes, no caso Vitória, eram 5 juntas. O juiz eleitoral designado, né, na função de juiz eleitoral, que só tinha um mundos, né? Ele era o presidente da primeira junta eleitoral, e as outras 4 juntas eram juiz que não exercia a função eleitoral, outros juízes da jurisdição comum mesmo, e eram designados pelo tribunal para presidir a segunda junta, a terceira junta, a quarta junta e a quinta junta eleitoral. E naquela ocasião nós tínhamos uma eleição municipal, por exemplo, você demorava ocasião de 15 dias para apurar um resultado. 15 dias para apurar um resultado. E dentro da junta eleitoral era algo assim inédito, né? Porque muitas vezes você ficava tentando adivinhar a grafia, né? Aonde o eleitor, o X que o eleitor marcou está mais para cá ou mais para lá. Aí tinha que reunir a junta para decidir para quem ia o voto. A intenção do eleitor, ele não botou no quadrinho direitinho, mas está mais próximo a cédula, no caso, né? Onde ele tentou estar mais próximo do número do candidato X, né? E ali a junta decidia, então o voto vai, né? Ou não tinha condições, então batia o carimbo de nulo na cédula. Ou voto em branco, batia o carimbo. Então toda a cédula tinha que ser carimbada. As mesas de apuração dentro das juntas, né? Às vezes tinha mais de uma mesa, né? 4, 5, 6 mesas dentro da junta, ou 6. E tinha os carimbinhos, voto branco e voto nulo, né? E ali a mesa decidia, junta, nulo, bate o carimbo, e pronto, você separava aquelas células ali, né? E isso era uma apuração que começava cedo e ia até tarde. Começava às 7, 8 horas da manhã a apuração e ia até o final da tarde. No dia seguinte voltava, a mesma coisa e por aí ia, né? E naquela ocasião também, nós não tínhamos. Hoje você tem a lei que assegura o dobro, né, de dias que o cidadão é convocado pela Justiça Eleitoral, tem direito ao dobro de dias de folga, seja na iniciativa pública ou privada. Naquela época não tinha isso, não tinha nada de folga, não. Enquanto você estava à disposição ali, ok. Eu lembro que eu trabalhei no Banespa, né, e trabalhei em junta, né? Enquanto você estava à disposição, ok, você tinha um ofício que o banco recebia, não eu, mas outros colegas também que eram convocados, e você ficava afastado do serviço. Terminou a apuração, você voltava a trabalhar no dia seguinte, não tinha dias de folga. Era o tempo que você estava para exercer as atividades. Terminou aquele tempo, você fazia retornar. O máximo que, às vezes, um ou outro juiz fazia era tipo, vou colocar como uma conclusão da apuração 2 dias depois. Enfim, mas era algo arranjado, né? Não tinha previsão legal, como hoje tem pela 9, a partir de 97, né? Pela 9504/90. Nós passamos a ter, acho que a partir de 96, nas capitais, o voto mediante a urna eletrônica. Que os colegas da área técnica aí entendem melhor, e acho que não era nem aquela urna eletrônica que nós temos hoje, porque hoje nós estamos falando assim, o modelo 2008 está aposentado, não serve. Imagina lá atrás. O modelo 2008 lá atrás seria uma Ferrari,
né? Comparado a 96, né? O pessoal da área técnica aí pode dizer isso melhor. Mas começamos em 96 nas capitais, né? E naquela ocasião a urna eletrônica era com um bicho-papão, né? Aquilo era uma novidade, o pessoal da capital, né? Mesmo na capital, era um bicho-papão. O pessoal tinha medo de chegar perto dela, né? E aí o TRE, naquela ocasião, foi montado um esquema e nós, servidores, né? A Cláudia participou disso, eu participei, colegas daquela época, nós íamos para as escolas, supermercado, rodoviária, enfim, todo ambiente público para ficar ensinando o eleitor a votar. Naquela época não se falava nem simulador, né? Hoje você tem simulador, você até através dos canais, dos meios de comunicação, você ensina, coloca, tem todos os recursos para tanto, né? Hoje nós estamos falando aí em treinamento de mesários à distância, né? Enfim, todos os recursos hoje que a tecnologia coloca à nossa disposição. Mas naquela época não. Então, nós ficávamos chamando o eleitor, passando, vem aqui, vem fazer o teste com a urna, vem testar. O sujeito vinha, com medo, com receio, se aquilo era um problema, se ia dar problema para ele. Enfim, era a cultura da época. Imagina em 1996, né? Então, as pessoas eram outros hábitos, outros costumes, né? E todo mundo fora da tecnologia. Nós não tínhamos tecnologia, né? Não tínhamos nem internet naquela ocasião, né? Então, todos nós tínhamos aversão e nem imaginava isso aí. E assim se comportavam as pessoas, né, os cidadãos que eram convidados, né, para fazer um teste. E, a par disso, na primeira votação, né, em 96, nós também levamos urnas para os locais de votação, além das urnas preparadas, né, para funcionar, receber o voto nas sessões eleitorais. Nós também levávamos urnas para os locais de votação, né? Eu lembro que, numa ocasião, eu vim até para uma escola, em 96, uma escola em Goiabeiras. Na época, o meu par era a Julite, né? A afinada colega Julite, né? Que Deus a tenha. E nós ali colocamos a urna. O eleitor, antes de ir para a sessão, adentrar o recinto da sessão eleitoral, isso na área comum do local de votação da escola, nós chamávamos o eleitor para ele fazer o teste. E, por óbvio, deixávamos que ele fizesse o teste sem ver o candidato, enfim, quem ele estava votando, né? Fazia o teste, era um treinamento. Aí ele fazia o treinamento ali, aí sim, aí dali ele, bom, agora eu estou apto para ir para a sessão e lá votar. Aí ele saía dali e ia na sessão votar, né? Então tinha toda essa preocupação de fazer as coisas dar certo, né? E a equipe do TRE, o quadro, nós tínhamos um quadro acanhado, um quadro pequeno, e fazendo esse aprendizado. A gente catequizava o eleitor e não tinha muito uso de meio de comunicação, não. Era basicamente na conversa, entendeu? No dia a dia, no contato direto, né? Não tinha recursos disponíveis. Então, era um trabalho feito assim, como diz, tete a tete, né? Pessoal, presencial com o eleitor, né? Que o quadro de servidores e outros colaboradores da Justiça Eleitoral faziam também para que nós pudéssemos, naquela ocasião, disseminar, em 96, a primeira ocasião, o voto na capital mediante a urna eletrônica. Os colegas, né, nesse trabalho que nós fazíamos de apresentar a urna ao eleitor, né, nós levávamos a urna para casa, né, e era algo assim, você não dormia, né, preocupado e ficar de olho vigiando a urna para no dia seguinte você estar fazendo aquele trabalho, aquelas ações que nós fazíamos, né? Então você ficava preocupado, a responsabilidade era tamanha, né, que você não conseguia dormir, né? Você passava a noite vigiando aquela urna lá, que era um
vamos dizer, não era nem comparando a urna mais antiga, que hoje já está em desuso, né, do modelo 2006, 2008, já totalmente em desuso, e algumas outras nós temos mais antigas. Então, imagina, né? E ali havia aquela responsabilidade dos colegas, Cláudia relatou muito bem isso aí, uma colega nossa hoje já aposentada, já era uma colega também antiga, né? Quando nós entramos no tribunal, ela já era, né, a servidora mais antiga, né? E a preocupação, né, realmente, já fazia parte dela, né, da pessoa dela, da personalidade dela, sempre foi muito, muito meiga, delicada, apesar de, né, ter mais idade, mas era muito, muito meiga ela, né? E aí ela, com toda a educação, toda aquela coisa toda, e a preocupação, aquilo para ela era algo que, vamos dizer assim, representava a justiça eleitoral, estava na mão dela, e ela tinha que cuidar, ela tinha que zelar por aquilo ali, né? E aquela urna, como se fosse um bebê, tinha que ser tratada assim, né? Era arriscado. Se você tivesse que cair com a urna, você jogava seu corpo para proteger a urna, né? Então era mais ou menos esse carinho, esse trato que se tinha, né? Esse apreço que nós tínhamos com aquelas urnas, né? Que nós começamos lá em 96. Depois, em 98, tivemos alguns municípios, a capital e acho que os municípios com mais de 50 mil eleitores, salvo engano, né? E foram aqui no estado, foram poucos municípios que se enquadravam nessa situação, né? Muito poucos, que também teve a votação no pleito 98, né? As eleições gerais, mediante a urna eletrônica. E a partir de 2000, efetivamente, nós tivemos em todo o país, né, as eleições já 100% com urnas eletrônicas no país. Hoje, o voto em trânsito está tudo bem estruturado, né? O eleitor diz, informa onde ele vai estar, né? Hoje nós temos toda a base de dados do eleitor, né? Você tem todas as informações, né? Enfim, naquela época nós não tínhamos. Então, se partiu para um voto em trânsito, mas sem você saber o quantitativo de eleitores que poderiam ocorrer, né? Hoje nós temos toda a tecnologia. O eleitor, no dia da votação, você vai estar fora, você quer votar em trânsito, naquilo que é permitido, né? Então, ele manifesta o seu desejo e exerce o voto. Mas a Justiça Eleitoral, previamente, já tem essas informações. Ou seja, ele só vai votar em trânsito se ele, dentro do período estabelecido no calendário, ele manifestar aquele interesse e informar para a Justiça Eleitoral que no dia da eleição ele estará no local tal. Isso nós não tínhamos, naquela época não tínhamos esse controle, né? Então, quando se falou em voto em trânsito, você imagina, em Vitória, todo mundo que estava fora do seu domicílio eleitoral, e nós não tínhamos nem noção disso, né? Porque não havia esse cadastro prévio, como hoje é feito. O cara compareceu para votar em trânsito. E outra coisa também, né? No passado, né, sempre houve um temor muito grande. Por incrível que pareça, as pessoas eram tão inocentes que ela achava que se ela não votasse, ela poderia ser presa, né? Ou se ela não justificasse, ela poderia ser presa. Então, as pessoas exerciam o direito, mas também com receio se ela faltasse, né? Hoje nós sabemos, né, como funciona a ausência justificativa, enfim, né? Mas naquela ocasião, não. Naquela ocasião, o sujeito ele poderia faltar por qualquer motivo, o dia do casamento dele, mas deixar de ir votar, não, porque havia uma preocupação muito grande com as sanções que ele poderia dali advir. Então, realmente, foi feito algo, né, mas sempre imaginando em estar acertando, era isso mesmo, né, as melhores das intenções, né,
mas nós não tínhamos essa informação. E aí deu essa movimentação que deu, sem estarmos preparados para aquilo, e de última hora teve que haver o corre-corre, né, para poder suprir aquela demanda, né? Mas, para aquele momento, né, a equipe se ouve muito bem, né? E nós sabemos disso, estamos falando isso aqui, porque nós vivenciamos internamente. Mas para o cidadão lá, ele nem percebeu isso, né? Nem percebeu. Eu, quando entrei na Justiça Eleitoral, um dos trabalhos que eu comecei a fazer lá na Judiciária era a análise dos pedidos de registro dos órgãos de direção municipal e regional. Naquela época, diferentemente de tudo que é hoje, havia um controle, né, muito grande da Justiça Eleitoral, mesmo depois da Constituição de 88, sobre os partidos políticos. Então, a Justiça Eleitoral, para o órgão de direção regional se constituir dentro do Estado, ele tinha que, pelo menos, ter 1/3, né, dos diretórios municipais registrados. E naquela época havia o julgamento. O tribunal julgava e deferia ou indeferia o pedido de registro do órgão de direção municipal. Então havia todo um percurso. O partido primeiro tinha que se formar, submeter, e nós fazemos a análise dessa documentação toda. Nós, inclusive, naquela época tinha a figura do observador eleitoral, né? Era comum nós irmos para as convenções para funcionarmos como observador. E nós tínhamos que observar tudo lá, não dar palpite, observar e anotar na ata. Assinava a ata lá da convenção. O partido tinha que requerer informar a convenção e pedir ao observador à Justiça Eleitoral. Então, vários servidores, naquela época, eram designados pelo presidente para comparecer à convenção e acompanhar durante o período da convenção. Isso no sábado, domingo, enfim. E depois essa documentação vinha. E dessa análise, a gente fazia análise do quórum, analisava o estatuto do partido, quantos presentes à convenção, de acordo com a ata, com os registros, as anotações, se houve quórum de acordo com a exigência da lei dos partidos políticos anterior, né, para aprovar aquela convenção. Enfim, nós fazemos um checklist, né, antes de fazermos um relatório, e aquele relatório ia para dentro do processo, que era distribuído a um dos membros do tribunal, que ia a julgamento. E nós manifestávamos pelo deferimento ou indeferimento do pedido de registro. E ele ainda passava, antes de julgamento, pelo Ministério Público Eleitoral, né, para dar parecer. E em razão dessa situação, muitas vezes a gente oportunizava diligências, aquelas diligências que era possível de saneamento. Às vezes faltou um documento, ele trazia posteriormente, mas era um critério muito rígido. E com isso, eu tive a oportunidade de ter muita relação com os dirigentes dos órgãos de direção partidários. Eles iam muito ao tribunal. Eles iam lá verificar o processo que era convertido de diligência, complementar o processo, nós dávamos as orientações para ele de como fazer para regularizar o processo quando passivo de regularização, não era irregularidade insanável, né? E isso, advogados também, e a gente acabava tendo essa relação muito grande, né? E como o tribunal também era pequeno, e havia uma preocupação muito grande dos partidos e seus advogados, seus dirigentes, né? E naquela época se falava nem prestação de contas, tá? Não tinha prestação de contas, não existia isso, né? Então, de forma que isso acabava trazendo essa relação de muito contato. Eu lembro que na eleição de 94, ainda não o voto eletrônico, nós fomos fazer, como hoje, a análise, só que hoje a análise de pedido de registro de candidatura, hoje se você jogar no sistema alguma coisa, ele já acusa, ele te dá todo o checklist e ele acusa o que está faltando, né? Te informa,
Na nossa época, nós pegamos uma época onde, por exemplo, o número de vagas, né, máximo ou mínimo, dependendo do gênero, masculino ou feminino, esse cálculo nós fazíamos na mão. Não tinha um sistema para te dizer, né? Inclusive nos processos no processo de registro de candidatura, né? Homonímia, chamada homonímia, a gente resolvia isso de uma maneira mais engraçada que, no caso do TRE, eu vou manifestar, principalmente na eleição de 94, né? Eu analisava todos os processos de registro de candidatura dos órgãos de direção municipal, dos órgãos de direção regional e das coligações. Então, como eu manuseava aqueles processos, os processos tinham distribuído por relatorias. Na época, por exemplo, em 94, eu lembro que o presidente do tribunal era o desembargador Everli Grande Ribeiro, né? O desembargador... meu Deus, agora... Renato de Matos foi o vice-presidente corregedor. Aí integrava também, naquela ocasião, o doutor Genelhu, né? O desembargador Aníbal, como juri, na classe jurista, o desembargador Valinho, na classe juiz de direito, o também finado desembargador Amaral, que era juiz de direito, e eu estou falando naquela ocasião, o doutor, hoje desembargador federal, meu Deus, Antônio Luiz, enfim. Então, o que nós fazíamos aqui para resolver a homonímia? Nós preparávamos, eu preparava todo aquele processo, eu conhecia, lembrava cada registro de candidatura por nome. Aí, quando chegava o sujeito lá no balcão, falava o nome dele, eu já falava, você está com pendência nisso, né? E não tinha um sistema nada lançado, não. Então, o advogado de lá, a gente já passava a pendência, todas as pendências de documentação, né? A gente guardava aquilo, a gente se envolvia tanto com aquilo ali que aqueles processos faziam parte do nosso dia a dia, quase carregado debaixo do braço. E quando nós íamos resolver um problema de homonímia, eu lembro na ocasião, em 94, eu participei de uma reunião com todos os membros do tribunal, mais o Ministério Público, na sala do desembargador Everli, ainda na Cidade Alta, ali no edifício Fórum, quando nós passamos. E lá, bom, arrumar quem é que está com homonímia com quem? Aí pegava um relator com o outro, tem candidato do seu processo, sua relatoria, com o processo do desembargador, ou do doutor fulano de tal, com homonímia. Aí a gente analisava a homonímia ali para decidir, não, então a preferência é dele, ponto. E era assim, não tinha sistema, não, era tudo... E está tudo registrado. Se qualquer um tiver interesse em levantar os processos de registro de candidatura, por exemplo, nas eleições gerais de 94, vai encontrar isso lá, entendeu? E 98 também. Vai encontrar tudo isso lá. Era relatório, nós fazíamos relatórios que eram laudas, né? Isso no relatório de análise prévia para encaminhar o relator, e muitas vezes o voto dele, ele encampava o relatório todo feito, né? Nós tínhamos esses contatos, adotava como fundamentação o relatório que era elaborado. Mas era uma tarefa muito árdua e muito trabalhosa. Até 96, nós mesmos fazíamos a entrega das urnas eletrônicas, e foi só a capital. Depois veio a expansão, né? A partir de 2000, todo o Estado. E daí começou o quê? A contratação dos Correios. E acabava que nós também nos sujeitávamos à logística dos Correios, né? Os Correios, um valor altíssimo, que nos cobrava, né? E eles acabavam transportando as nossas urnas de acordo com a conveniência deles. Eu lembro que a urna, às vezes, ia para o quartel, né? Botava nos caminhões dos Correios, tipo no sábado, ia para o quartel, e saía distribuindo essa urna aí de madrugada, de domingo, mais ou menos, né? Porque eles tinham utilização dos veículos deles, atendendo às demandas deles. Então,
Mas nós não tínhamos outras opções. Então, os Correios funcionaram em 2000, valores consideráveis. 98 eu não me recordo, né, porque foram poucos municípios, mas 2000 sendo o estado todo, mediante a transporte de urna eletrônica. E nós também tínhamos uma situação que era o depósito de urnas centralizados, né? Nós tínhamos depósito de urna em Nova Venécia, um em Cachoeiro, um em Colatina, que já existia, e o daqui. Então, havia essas movimentações dessas urnas trafegando nas rodovias, né? Dos depósitos de urna para os cartórios eleitorais, né? Até porque, depois a gente pode entrar um pouquinho mais nisso, mas era dessa maneira, né? Depósito de urnas, as urnas ficavam ali depositadas e eram transportadas para as zonas eleitorais na véspera das eleições, enfim. Né? E aí, em 2002 também os Correios, em 2004 os Correios, em 2005 veio o referendo do desarmamento, né? E aí, naquela ocasião, não se discutiu o orçamento, não. O TSE disse, olha, eu lembro naquela ocasião foi 1 milhão, acho que 1 milhão de reais redondinho. Toma, vocês têm 1 milhão para fazer o referendo. E, diferentemente da eleição, o referendo, não sei, na ocasião, as projeções, não sei, mas era um referendo, você tinha que ouvir, era uma eleição, tinha que passar todos, né, os eleitores participarem como um processo eleitoral de votação normal ocorriam e ocorre. E aí nós chamamos os Correios. E a primeira proposta deles foi em torno de 600 e poucos mil. E nós só tínhamos 1 milhão. E como pagar a alimentação para os mesários, que era uma outra despesa, né? Transporte de urna era uma despesa caríssima para nós, e a segunda despesa que nós temos também muito grande é a despesa com mesários. Não tínhamos. E aí chamamos os Correios para uma negociação e eles simplesmente fecharam. O Danilo acho que pode lembrar muito bem disso. Eles não foram irredutíveis. Por quê? Porque eles nos tinham em suas mãos. Eles achavam que nós não tínhamos como fazer a entrega das urnas, a logística de entrega das urnas, se não fosse através deles. E aí, qual a decisão que nós tomamos? Nós reunimos com a equipe, na época, o Danilo, o Henrique. O Henrique tinha experiência muito grande, que ele já trabalhou nos Correios, e fomos mapear a logística dos Correios. E aí partimos para o plano B, que foi contratar uma empresa para fornecer cartão combustível, né, para nós fornecermos aqueles que queriam fazer o transporte das urnas, né? E quando nós tomamos essa iniciativa, eu lembro que os Correios eles ficaram aguardando e achando que nós estivéssemos parados. O tempo passando, se aproximando da data, eles nos procuraram. Só que nesse momento, quando eles voltaram para saber nossa posição, nós já estávamos com a logística muito bem desenhada e já tínhamos o custo apurado infinitamente menor do que aquele valor daquela proposta de 600 mil reais que eles ofereceram à época. E aí nós falamos que não iríamos contratar mais os Correios. Eles ali ficaram, como? Como vocês vão fazer isso? Nós vamos fazer, nós já adotamos, vamos fazer uma logística própria. E aí eles quiseram abrir negociação. E aí nós não aceitamos mais a negociação. Por quê? Porque a nossa intenção, e Danilo lembra muito bem disso, e aqueles que participaram da reunião, era dali para frente dar um adeus à contratação dos Correios. Então, se nós já tínhamos tomado aquela decisão, inicialmente por intransigência deles, tínhamos adotado e encorajado uma logística, né, que nós acreditamos que ia dar certo. Se desse errado também, todas as nossas cabeças estariam cortadas, porque o presidente, à época,
a primeira vez. Isso, na época, foi o desembargador Maurílio, uma pessoa fantástica, foi com ele que eu, inclusive, fui à direção-geral, mas sempre confiando no trabalho nosso, e ele fez o pleito de 2004, eleição de 2004, e também o referendo de 2005, né? E todo mundo preocupado, falou, não, vai dar certo, e dando certo, nós vamos abandonar esse alto custo e vamos deixar de ser reféns da contratação dos Correios. Então, ele passou a ser um desafio. Por quê? Porque nós tínhamos a eleição depois de 2006 e as subsequentes. E dando certo aquela logística, era algo altamente econômico para a administração pública, o custo, conforme hoje pode ser aquilatado, né? Muito econômico. Talvez uma das logísticas mais diferenciadas que tenha seja o TRE do Espírito Santo. E fizemos e deu certo, né? Através, muito barato, ainda sobrou dinheiro, aquele 1 milhão depois sobrou, pagamos mesários, alimentação de mesários, a logística própria, ainda tivemos sobra, tivemos folga no orçamento de pleitos eleitorais para o referendo, né? E em 2006, aí fomos avançando. E depois aí veio o sistema Sislog, né? Eu acho que foi, salvo engano, a equipe Danilo, com muita atuação do Rafael, né? Acho que já foi, enfim. Aí criou o Sislog, foi aprimorando. Hoje estamos aí com outro sistema, que é o 3, que já funcionou muito bem na eleição passada e está sendo aprimorado para essa eleição também, mais ainda. Enfim, e hoje nós temos um dos custos mais em conta com a logística de urna, eu possa crer, de qualquer tribunal, né? Guardadas as devidas proporções, a nossa logística de transporte de urnas é muito barata, muito barata. Para se ter ideia, na eleição passada, 2018, nós só, para mostrarmos mais uma vez que nossa logística é barata, nós pedimos aos Correios que apresentassem uma proposta, que eles estavam nos assediando, buscando ainda, e, salvo engano, na época, para os 2 turnos, acho que a proposta era em torno de 4 milhões, 4 milhões e 300, a Cláudia pode lembrar melhor disso aí, e a nossa logística custou muito barato, acho que gastamos nos 2 turnos, salvo engano, em 2018, acho que menos de 500 mil reais, né? Os 2 turnos de 2018, salvo engano. E pronto, e a logística veio para ficar e melhorou a nossa logística, ou seja, com a adoção dessa logística própria, que no primeiro momento foi uma emergência, com todos os riscos que nós calculamos, mas não tínhamos para onde correr, e hoje é uma logística, e melhoramos, passamos a ter um desempenho melhor do que quando a nossa logística era através dos Correios, passamos a ter um desempenho melhor na divulgação dos nossos resultados, né? Comparado quando era com os Correios, né? E passamos a ter um domínio e conhecer toda a nossa logística, toda mapeada hoje por georreferenciamento, enfim, passível de alterações, de melhorias, mudança, não é estática, né? Constantemente pode ser aprimorada, está sendo aprimorada, né? E é um custo baixo, né? É um custo muito baixo. Mas foi assim, uma decisão que, confesso que naquela ocasião, até que nós terminássemos todo o processo do referendo, nós não dormíamos, porque foi um risco muito grande sobre o aspecto, mas tínhamos que correr, não tinha jeito, mas mais um risco, como diz, que aquilo foi um risco, e olha os frutos que daí para frente, e até hoje, e até agora, nessas eleições, eles passaram a render uma logística firme, controlada, temos controle de toda a movimentação das nossas logísticas, nossas urnas, todo encaminhamento, a um custo baixíssimo. Então, quer dizer, uma decisão difícil naquela época de ser tomada, mas o resultado que hoje a administração pública usufrui com menor dispêndio de recurso público, né? Mas foi enfim, mas os riscos. Eu quero dizer que muitas vezes a gente corre o risco, mas tem que correr. Às vezes, risco você tem que correr, senão você não vai saber desse resultado, né? Mas uma equipe nossa fantástica, né? Todos envolvidos nisso, um quadro fantástico, e
aprimorando, como hoje está sendo aprimorada aí a área de TI, ouvindo os cartórios, dando opiniões, participando, sugerindo, e constantemente. A logística desse ano pode ser diferente do ano seguinte, 2022, pode ser diferente, ou essa pode ser diferente, provavelmente será, né, com algumas adaptações, diferente de 2018. Né? Então, é uma mutação e adaptações para melhoria, constante melhoria, e a um custo ainda menor, cada vez menor, né, para a administração pública. Né? Zelo com o recurso público. Eu assumi em dezembro de 2003 a direção geral, com o desembargador, finado desembargador Maurílio. E em 2004, participando das reuniões que nós tínhamos, né, presenciais, diretores gerais, aconteceu uma situação, foi um TRE, não sei se foi do norte, não recordo agora se foi do norte ou do nordeste. Mas o fato é que, nesta reunião, esse diretor-geral, que era um diretor, ele não era do quadro, né? Salvo engano, o nome dele era Paulo Reis, até uma pessoa de mais idade. E aí, nessa reunião, ele trouxe uma preocupação que estava acontecendo no estado dele, e já por ocasião das eleições, né, de 2004, que foi a seguinte: ele trouxe a direção-geral do TSE na nossa reunião, na época o diretor-geral era o Ataíde, diretor-geral do TSE, que ele estava com um problema da seguinte ordem: o presidente do Tribunal de Justiça lá daquele estado tinha determinado a desocupação de todos os cartórios eleitorais das dependências dos fóruns daquele estado. E ele levou isso, naquela época, foi um choque para todo mundo. E isto foi motivado, segundo ele, naquela ocasião, por desentendimentos entre, naquela época, o presidente do TJ daquele estado e o presidente, naquela época, do TRE, né, daquele estado. Divergências entre eles, mas vê que é uma tamanha divergência assustadora, né? E ele pediu a desocupação. E naquela época ele estava lá, esse diretor-geral, pedindo ao TSE, né, que viabilizasse recurso para poder deslocar imóveis para poder desocupar. Era uma determinação, não tinha aquela de contornar, não. E aquilo, na época, me chamou a atenção e eu vim muito impressionado. Retornei, né, dessa reunião em Brasília muito impressionado com isso. Né? Apesar de não imaginar que isso viesse no nosso estado acontecer, mas foi um fato que até então não tinha acontecido em local nenhum. E daí, então, nós começamos a política. Né? Eu chamei, na época, o secretário de administração, não recordo se já era o Adriano, e começamos a política formiguinha, de tirar os cartórios das dependências dos fóruns. E naquela época, o pessoal falava assim, mas nós vamos assumir custo. Eu falei, nós vamos assumir custo de acordo com o nosso orçamento. Aos pouquinhos, a cada ano, nós vamos fazendo esse trabalho. E nós tínhamos cartório que funcionavam em 15 metros quadrados. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar um cartório no interior. Quando eu cheguei lá, eu só fui visitar o cartório nosso locado. E aí o juiz, na época, ele, né, fez um almoçozinho lá no fórum mesmo e tudo. E aí eu fui conhecer naquele fórum qual era o espaço que era destinado ao cartório eleitoral. Eu confesso que quando eu vi o espaço, eu me senti sufocado. Eu me coloquei ali dentro daquele espaço e me senti sufocado. E o atendimento é tipo aquele guichê de rodoviária
no interior, que você é um vidro e tem aquela meia-luazinha assim para você passar o dinheiro ali por baixo. E vi que essas condições, e com o implemento dos novos provimentos, né, mais do que nunca, e também vimos que não estava dando certo. Isso tudo foi um conjunto ao depósito de urna, né, das nossas urnas, porque tinha problema de aquecimento, calor, poeira, né? E aí nós resolvemos levar para que os cartórios passassem a ter suas urnas sob suas guardas, né? Fizemos uma descentralização das urnas, tiramos dos depósitos, e tínhamos um depósito em Nova Venécia, Colatina, um aqui em Vitória, no Fórum Cível, e outro em Cachoeiro, de Itapemirim. E aí fomos desativando essa modalidade de depósito de urna. E daí fomos implementando, a cada ano expandindo, e hoje nós temos realmente 100% de autonomia imobiliária. Isso foi uma medida muito boa. Eu acredito que Terra do Espírito Santo hoje está muito bem servido às dependências cartorárias, né? E algum motivo que eventualmente não esteja atendendo, nós orientamos a procurar outro imóvel, né? Mas temos hoje uma autonomia imobiliária, seja mediante imóvel próprio ou locado, né, das nossas zonas eleitorais. Quando vieram os novos provimentos, né? Até então, até 2004, antes da Lei 10.842, nós tínhamos, né, a Justiça Eleitoral como um todo, todo o país funcionava mediante requisições, né? Os servidores, a grande maioria dos municípios, que prestaram excelentes e relevantes serviços à Justiça Eleitoral. Mas, mesmo assim, essa lei ela veio criando um cargo de analista e um cargo de técnico judiciário para cada zona, independentemente do tamanho da zona. Então, uma zona eleitoral lá digamos, em Mucurici, quando era a zona eleitoral, o quadro dela era similar a uma zona eleitoral aqui da capital. Então, a lei não trouxe distinção, fixou esse quadro mínimo sem levar em conta o tamanho da zona, do eleitorado. Bom, e aí foi o nosso primeiro concurso, né, para provimento dos cargos nas zonas eleitorais. E em 2005, nós tivemos a reestruturação das secretarias dos tribunais regionais eleitorais, através da Lei 11.202, de 2005, que criou cargos e funções para todos os TREs e para o TSE. Inclusive, foi a última lei que nós tivemos reestruturando. De lá para cá, não tivemos mais lei nenhuma criando cargos e funções, né? Pelo menos praticamente no âmbito de todos os TREs. Alguma situação isolada, uma função lá para o TSE, acho que houve, mas cargos efetivos e funções nos TREs não tivemos. E eu lembro que naquela ocasião, de forma justa, né, nós tínhamos que dividir, né, fazer uma divisão daqueles cargos de acordo com as demandas das unidades, Secretaria Judiciária, STI, SGP, SAL, Controle Interno. E eu lembro, isso acho que foi em 2005 ou 2006, que eu fiz uma reunião, chamei os secretários daquela época, e sentamos e fomos conversar. Mas antes mesmo de eu conversar, eles me apresentaram já um plano, já estava pronto o plano de distribuição dos cargos, né? Trouxeram, olha, tantos cargos para a unidade tal, para a unidade tal, para a unidade tal, que eles não sabiam, né, do meu posicionamento. E aí já, aqueles que participaram dessa reunião, acho que o Danilo participou, à época, né, recorda disso, e aí eu falei assim,
Não vai ser dessa forma, não. Eu tenho que pensar, nós temos que pensar nas zonas eleitorais. A Lei 10.842, ela trouxe um quadro, mas é um quadro mínimo. Então, não podemos todas, mas vamos buscar, pelo menos, as maiores zonas eleitorais. A capital, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Cachoeiro, Colatina, né? Linhares. E aí eu separei 14 cargos de técnicos judiciários, que era criada pela 11.202, que era da Secretaria do Tribunal, e deslocamos esses cargos para as zonas eleitorais, né, dando o critério que na época nós adotamos, levando em conta o tamanho da zona, eleitorado, enfim. E daí hoje nós temos algumas zonas eleitorais, um analista e 2 técnicos, né? Enfim, isso possibilitou, e acho que foi um posicionamento, os colegas na época entenderam, né? Consegui mostrar para eles que nós precisávamos, e eles deram total apoio, né? E compreenderam essa medida. E aí sim, então levamos alguma coisa a mais, pelo menos, para as maiores zonas, né, com incremento pelo menos de mais um cargo efetivo, mas isso, cargos que eram da Secretaria do Tribunal, criado pela Lei 11.202, né, e não da 10.842, e criou o número de cargo idêntico, independentemente do tamanho de cada zona eleitoral, né? Então, a gente teve esse olhar, né, com relação a estas zonas maiores, pelo menos, do que nós podíamos fazer naquele momento. Apesar de que, acho, inclusive, não tenho notícia, mas acho que é uma posição inédita, que a grande maioria dos tribunais nem cogitou de fazer esse tipo de ação, entendeu? Pelo menos que eu tenha noção, ciência, ou lá atrás com alguns colegas conversei, era da secretaria, ou da zona, enfim, né? Então, mas nós sacrificamos 14 cargos de técnico, sim, da secretaria, destinando às maiores zonas eleitorais, além dos cargos criados pela 10.842. E pensamos que foi uma medida, e contei com o apoio dos gestores, dos colegas, né, daquela época que ocupavam também as secretarias, controle interno, e compreenderam e foram sensíveis também a essa iniciativa e nos deram apoio para assim proceder. O primeiro rezoneamento que nós fizemos, em 2012, nós não extinguimos zonas. Nós fizemos um novo mapeamento, né, deslocando o município de uma zona para outra e tudo, mas mantendo o quadro. Até porque, naquele momento, nós já tínhamos uma pressão muito grande, sofríamos, era uma postura inédita, né, que nós estávamos adotando. E, na época, o desembargador Sérgio Bisotto bancou, mas não extinguimos zonas eleitorais. Então, naquele momento, apenas fizemos uma readequação, né? Zona, por exemplo, Colatina, que naquela época contava com 4 municípios, então houve uma redução, mas mantido o quantitativo de zonas eleitorais. Então, não houve redução de custo naquele momento. No segundo momento, aí sim, já por determinação do TSE, através de resolução, determinando e trazendo a forma, né, o número, levando em conta a densidade demográfica e o número de habitantes por município, a forma de divisão. Foi muito duro para nós participamos da comissão naquela ocasião, né, mas tínhamos que fazer, e aí resultou na extinção de 9 zonas eleitorais, inicialmente em 8, e ficou a zona de Muqui,
que íamos instalar, mas depois vimos que não justificaria instalar mais a zona de Muqui, né? E aí, por decisão depois, sobrestamos a instalação da zona de Muqui, e daí sim tivemos aí hoje 9 zonas eleitorais daquele processo de rezoneamento. Mas foi assim um momento muito doloroso, porque tivemos manifestações diversas, né, por parte dos órgãos de representação, dos colegas, dos próprios colegas, abaixo-assinados de Câmara de Vereadores, manifestação de Ministério Público, de juiz eleitoral, até mesmo do padre, né? Também, o pároco da cidade também. Tivemos uma representação no CNJ, né? E isso aí, inclusive, essa representação do CNJ, eu mesmo redigi a manifestação, né? Que estava bem a par do processo, e encaminhamos através da presidência naquela ocasião, e o CNJ não viu, realmente julgou improcedente a representação que objetivava que não fosse extinta a zona, mas o fato é que, inclusive, aqueles que participaram da comissão, né, o Danilo participou, o Ninho participou, outros colegas também, secretários, né, participaram, acho que o Zé Adriano, enfim, o Lander, nós tínhamos espaço até mesmo para aumentar, né, chegarmos aí a algo próximo a 15 zonas, até 16 zonas a serem extintas. Então, naquele momento, nós até fomos fomos conservadores. Várias brigas, vários TREs ocorrendo, não querendo cumprir, enfim. Mas tinha espaço, né? Mas buscamos o equilíbrio, né? E realmente aquelas situações muito não justificava, né? Nós tínhamos zonas eleitorais aí que o atendimento, número de atendimento mês, às vezes era até negativo, né? E também, por outro lado, tínhamos outras zonas mais sobrecarregadas, ou seja, colegas sobrecarregados e outros não. E muitas vezes até nem era atrativo o colega entrar no processo de remoção, sair de uma zona eleitoral que ele estava bem tranquilo, para ir para uma outra zona mais assoberbada, né? Então, com isso, inclusive, nós reduzimos esse grau de situação, né? Aquela de às vezes, uma acomodação no local, porque estou aqui na zona, atendo 15 eleitores por mês, tem muito processo, então não vou sair daqui para aqui, né? Então, com esse rezoneamento, né, nós buscamos também equilibrar, na medida do possível, né, o porte também das zonas. Não falo que isso tenha sido atingido 100%, mas com relação às zonas ociosas, muito ociosas, né, isso nós conseguimos mitigar bastante com esse rezoneamento. O que eu quero colocar aqui é que realmente todos nós, né, principalmente os mais jovens, os mais modernos, os colegas que estão aí, que ainda ficaram muito tempo, para fazer uma reflexão, pensar em termos de futuro, né, olhar para frente, porque sabemos todos que as dificuldades enfrentadas, o novo modelo, isso inevitavelmente está aí, não tem como voltar atrás, né? Há necessidade de uma mudança, quebra de paradigma, mas há necessidade também que cada um assuma a sua responsabilidade, né? Os gestores assumam sua responsabilidade. Hoje, nós temos N formas hoje de utilizar a nossa força de trabalho. Eu tenho mais ou menos um escopo, mas ainda não está amadurecendo, né? Mas é algo que eu vejo assim de prospecção e de positivo para todos nós, porque o fato é, nós nunca mais poderemos, pelo menos a minha visão, aguardar
novos provimentos de cargos. Isso é algo, não só nós, mas no âmbito do segmento Poder Judiciário como um todo, Executivo como um todo, Legislativo. Hoje, eu vejo assim como inconcebível o encaminhamento de um projeto de lei objetivando a criação de cargos para o serviço público. Isso nem a sociedade admitiria mais. Novos provimentos, até porque hoje nós estamos numa situação, todos nós sabemos, né? Hoje, grande peso da folha, hoje a folha pessoal da Justiça Eleitoral, por exemplo, que é uma justiça enxuta, né? Tem 87% dos seus recursos estão comprometidos com o pessoal. E aí nós temos crescimento vegetativo, estou falando de aumento de salário, estou falando de aumento de plano de cargo e salário, estou falando do crescimento vegetativo da folha, que ela automaticamente ela ocorre com provimentos, progressão, né? Promoção na carreira, progressão, AQUIS, né? Então, isso tudo são valores que, no fundo, eles somados e eles são constantes, né? Hoje, qualquer administração, seja um poder municipal ou estadual, ele não consegue estagnar a sua folha, não falando em aumento, mas em razão dos próprios benefícios que já existem. Eu estou citando como exemplo, ou um plano de cargo e salário, onde tem a promoção, como no nosso caso, promoção, progressão anualmente até o servidor chegar ao final da carreira, né? Os AQs, né? Então, isso é um crescimento vegetativo da folha, isso entra em pessoal, né? E nós temos um quadro, vamos dizer assim, um quadro jovem, né? A Justiça Eleitoral tem um quadro muito jovem, porque nós tivemos efetivamente um incremento do nosso quadro com a Lei 10.842, que é de 2004, então nós estamos falando aí de 16 anos, e também com os provimentos da 11.202, de 2005. O processo de transformação tecnológica ele não tem mais retorno, né? Por exemplo, o Justifica. O Justifica, né, muito bem elaborado, construído pela área de TI nossa, entendeu? Com apoio do presidente do tribunal, né? Vamos colocar da seguinte forma. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Esse momento de pandemia, né, nos permitiu mudança de paradigmas. E o Justifica, por exemplo, é um deles. Talvez, o Danilo pode falar com mais propriedade também, talvez se nós não tivéssemos vivendo a pandemia, talvez encontraríamos mais resistência por parte da gestão do TSE, da unidade competente do TSE, para a aprovação desta ferramenta. E aí fez com que essa ferramenta, todos os tribunais, todos os colegas, diretores gerais, unânimes, isso incluindo em ata de reuniões nossas, pedindo apoio, pedindo ao TSE que aprove e justifica. Os presidentes dos tribunais também, que o desembargador Samuel levou ao conhecimento, tomaram conhecimento. Então, houve assim, uma conversão muito grande de apoiamento à implementação da ferramenta desenvolvida pelo TRE do Espírito Santo, né, que hoje a nossa equipe está também contribuindo com o TSE, colocou-se à disposição, né, alguns ajustes que foram solicitados lá no âmbito do TSE para aprimoramento, mas a ferramenta está praticamente certa para funcionar nesse pleito. O momento também foi propício. Nós não fizemos isso por causa foi mais uma ideia, né, que houve e que iria contribuir muito para você desafogar as sessões eleitorais, né, se nós estamos falando tanto no afastamento. Só que o projeto vai ser tão bacana, e é tão bacana, que agora,
Momentos outros fora da pandemia, ele veio e ficou, vai ficar. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Entendeu? Mas o momento trouxe oportunidade, né? Como, por exemplo, posso citar o fechamento do cadastro. O fechamento do cadastro para a eleição desse ano, ele fechou, né, e iria fechar no dia 6 de maio. Ninguém tomava atitude, né? Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, né? E todo mundo, e aí, como vai ser o fechamento de cadastro? Como vai ser o fechamento? Eu acredito aí, até que alguns apostavam que 6 de maio iria estar tranquilo. Então, poderia fazer o atendimento presencial, de alistamento, transferência, revisão de eleitor. Houve uma pressão dos tribunais que se criasse a possibilidade de atendimento do eleitor de forma online, ou, enfim, de alguma outra maneira, que não presencial. E aí, em função de envolvimento da TI, né, todo mundo participando, contribuindo, quer dizer, acho que foi 24 de abril, foi aprovada uma resolução, quer dizer, olha, 12 dias do fechamento, 10, 12 dias do fechamento do cadastro, permitindo o atendimento do eleitor, né, de outra maneira, não presencial, conforme as exigências. O eleitor tem que estar presente, isso sempre foi dessa forma. Então, o momento da pandemia também serviu para buscar soluções. Eu acredito que é uma delas também, porque a visão hoje é buscar cartório vazio. Não se tem mais, não se trabalha mais com a visão de você ter cartório lotado. Fechamento de cadastro, ou fora fechamento de cadastro, tráfego de pessoas, de eleitores, procurando o cartório. Hoje se trabalha com a visão de fornecer ao eleitor a facilidade, que ele ganhe tempo e tenha a ferramenta adequada e o atendimento rápido, né? Sem ter que perder. Você vê os fechamentos de cadastro, muitas vezes até altas horas da noite, né? Ou da madrugada, passando no último dia, né? Servidores também, nós disponibilizando, o pessoal da secretaria indo para os cartórios, os maiores cartórios, dar apoio, o dia todo, aquele sufoco, irritação de eleitor, discussão, tudo, um ambiente muitas vezes carregado, né? Tem pessoas nervosas, horas e horas para ser atendidas, mas não é por culpa da justiça eleitoral, porque o efetivo nosso não é para ter esse atendimento dia a dia, né? Então, essas são situações sazonais, mas que acaba passando por um serviço. O cidadão lá fora não quer compreender dessa maneira. Acaba entrando numa prestação de serviço ruim. Por um fato desse, coloca em jogo toda a outra prestação de serviço, mas você faz. Aí você vê a imprensa vem sempre buscar o lado negativo, do eleitor que ficou no sol, chuva, não foi atendido, como nas revisões, fechamento. Isso só sai mais negativo. Então, a tecnologia tem que mudar conforme nós tivemos esse momento, vir realmente para acabar com isso e dar o conforto necessário e, mais do que isso, além do conforto, também reduzir custos. E tudo isso tem custo. Quando você tem o cartório o dia todo, um ar-condicionado funcionando o dia todo, ou 12, 14 horas de trabalho, você tem custo. Você tem custo com banco de horas de servidor, você tem os mais variados custos com dispêndio de energia, de água, de quem procura o serviço, e, acima de tudo, o desgaste do próprio cidadão. Então, não é muito mais fácil essa tecnologia, ele tem em mão, né? Então, é redução de custo. Então, eu não vejo. Hoje, por exemplo, hoje mesmo eu recebi, com a grata satisfação, tem o Danilo integrando a comissão, né? Conseguimos estar botando o Danilo para integrar essa comissão, que foi publicada a portaria na data de hoje, né? A portaria do ministro presidente do TSE, ministro Barroso, a portaria 527,
né, instituindo o grupo de trabalho de inovações para os sistemas eleitorais. Aí, se você pegar essa portaria, eu sugiro que os colegas peguem, olha os considerandos dela. Se atente aos considerandos dela. Se você pegar pelos considerandos dela e dar uma lida, é realmente a inovação, redução de custo e mudança do processo de votação. O que quer dizer? Não mais votação mediante a urna eletrônica. Talvez caminhando para o voto por telefone, smartphone. É esse o caminho. Marca, Patrícia, eu gostaria, gosto de deixar, de ter constituído grandes amigos. Isso é uma amizade. E gratidão, né? E sabendo que tudo que nós conversamos aqui agora, hoje, que eu relatei, isso jamais teria ocorrido se não contasse com o trabalho, o esforço de toda uma equipe, né? Muitas vezes eu posso ter acenado com alguma, né, iniciativa, mas sempre há a necessidade de outras pessoas comprarem a iniciativa e levarem à frente a iniciativa. Então, pelo fato de eu estar como diretor-geral esse tempo, né, mas acho que o diálogo que a gente sempre buscou patrocinar, né, nos momentos que tivemos, de às vezes tomar uma posição mais enérgica, tomamos, mas sem nenhum tipo de constrangimento e sem buscar de forma alguma, né, magoar ninguém, né, e ver a equipe crescendo, né? Então, no momento que eu saí do tribunal, a minha marca, eu quero ter amigos, deixar amigos, gratidão, né, e saber que essas poucas contribuições que nós demos, se não fossem encampadas, né, e junto, não ocorreria. Isso eu tenho plena convicção. É gratidão e amizade. O mais é razão do trabalho de toda a equipe envolvida, vibrante, quer participar e contribui.